a forma mais radical de servir Jesus Cristo é a simples obediência imediata. Tá bom? E obediência imediata é diferente de obediência parcial ou obediência teimosa que deixa para depois, para amanhã. Enfim. Então, como Deus vai colocar, irmãos, no nosso coração e escrever na nossa mente as suas leis para que a gente obedeça, então eu quero ler as leis de Deus para nós. O Sermão da Montanha é um resumo dessas leis, por isso eu quero ler capítulo número 5. Então é Mateus capítulo número 5 que quero ler com vocês. Talvez escolher ali aquele texto ali, irmãos, do verso número 17, que Jesus diz sobre o cumprimento da lei. Tá bom? Como base para todo o capítulo. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo inteiro. Então eu queria que você deixasse o teu telefone no modo avião, para não tentar você se distrair, e queria que você deixasse a Bíblia aberta. A gente vai passar por todo o capítulo número 5. Tá bom? Em nome de Jesus. Não pensem que vim abolir, Mateus 5,17. Não pensem, o próprio Deus Filho está dizendo. Não pensem que vim abolir a lei. Olha que coisa mais linda, ainda a gente está lendo o Novo Testamento e Deus está falando da lei. Não pense que vim abolir, ou descumprir, ou acabar, né, com a lei, ou os profetas, né? Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma, pensa Deus dizendo isso, irmãos, enquanto existir terra, o céu, nuvens, pássaros, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra. Qual que é a menor letra, irmãos? A menor letra, ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja, irmãos, de tudo que Deus diz, nenhuma vírgula se tornará obsoleta. Todo aquele que... Irmãos, isso é tão importante porque a gente está vivendo épocas que há teólogos, há pastores que estão discutindo sobre a necessidade de fazer uma adaptação da Bíblia, dizendo que ela é obsoleta em alguns pontos. Olha que tupete, irmãos, o ser humano. Olha como o ser humano é soberbo, irmãos, arrogante. Conjecturando que uma coisa ou outra daquilo que Deus diz tem que ser revisto. Irmãos, é muito tupete, né, irmãos? É muito tupete. Verso número 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, porque é assim, né, irmãos, a gente desobedece e ainda ensina os outros a fazer, ou se alegra quando os outros desobedecem, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, irmãos, olha, faz isso, irmãos, decora o Sermão da Montanha, e se você decorar e entender, irmãos, e praticar, que também não adianta a gente saber e não fazer, né, irmãos? A gente não pode ser crente teórico, que está na ponta da língua, mas não vive. Mas esse texto está dizendo que se a gente entender e praticar, irmãos, e não só isso, ensinar os outros, irmãos, olha que coisa mais linda. Quer ser chamado grande no reino dos céus? E se for chamado grande no reino dos céus, irmãos, não é por um anjo, é pelo próprio Criador, pelo Deus. Imagina, irmãos, que coisa mais linda. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, irmãos, só essa porção aqui é muito assunto, mas eu queria pedir uma coisa para você: decorar o Sermão da Montanha. Eu queria pedir para você decorar as frases vermelhas nos evangelhos, que é o que Jesus diz. Porque Ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos e ensinando a guardar tudo que você tem ordenado. Então, para a gente ensinar os outros a guardar o que Jesus tem ordenado, a gente precisa decorar, a gente precisa remoer, ruminar, pensar, refletir, entender, puxar para a prática da nossa vida. E esse texto que a gente acabou de ler, irmãos, está falando sobre a gente entender as Escrituras, compreender, praticar, viver, irmãos,
e também ensinar os outros. Quero chamar você, que já tem 30 dias de convertido. Você já tem algo para ensinar para quem tem um dia de conversão. Quero chamar você que tem 10 anos de cristão. Eu quero chamar você a discipular, a repartir, a falar daquilo que Jesus Cristo tem feito na tua vida. Eu quero chamar você, aquilo que você já compreendeu das Escrituras, de forma sistemática, contínua, repartir com os outros. Talvez uma vez por mês, uma vez por semana, talvez uma vez a cada semestre, talvez quando der tempo lá no serviço. Eu quero chamar você a repartir com o teu patrão, com o teu subordinado, com os teus colegas da faculdade. Eu não sei como você vai repartir isso, talvez não é nem abrindo a Bíblia, talvez é abrindo a Bíblia, mas vai falando daquilo que está já gravado na tua mente e no teu coração. Ensina, mas ensina, irmãos, aquilo que você tem buscado praticar, porque senão vai soar hipocrisia nos ouvidos daqueles que não veem, que vem a diferença do discurso com a vida prática. Tá bom, meus amores? Amém, queridos? Vamos orar? Esse texto também fala sobre que a nossa justiça, ela tem que ser superior aos homens da época, que eram chamados os espirituais da época. O que será que Jesus está dizendo, irmãos? Deus nos ajude. Deus, há uma parceria, não só para expulsar demônios, há um trabalho conjunto entre nós e o Senhor, meu Deus amado, do Senhor colocar no nosso coração e escrever na nossa mente as leis de Deus. A gente também precisa colocar os olhos nela, a gente precisa ler, pensar. E nessa manhã a gente está aqui, meu Deus amado, para escutar, meu Deus amado, a Tua palavra. E a fé vem pelo ouvir. Então a gente quer abrir bem os nossos ouvidos, e o coração e a nossa mente, para aquilo que você quer deixar gravado, para aquilo que você quer colocar hoje dentro de nós. Que não haja nenhuma teimosia nossa ou resistência, e que nada e ninguém impeça aquilo que o Senhor quer fazer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estou muito sério, né? É muito assunto e eu estou preocupado com o tempo, mas levanta um pouquinho, irmãos, por favor. Deixa a Bíblia aberta, levanta um pouquinho. Abraça essa pessoa do teu lado. Não vai ficar abraçando tua família, irmãos. Abraça outro que não é a tua família. Pergunta o nome, diz o teu nome. Quem está feliz diz amém. A gente tem motivo, irmãos. Qual é o motivo da nossa felicidade? Jesus, Ele é o motivo. Não é dinheiro, não é fama, não é poder, irmãos. Não é ter nem possuir. É Deus em nós. Sente-se, queridos, em nome de Jesus. Bíblia aberta, irmãos, capítulo número 5. A gente vai agora andar rápido pelo capítulo. Tá bom, meus amores? Tarefa de casa. Assenta no teu coração. Assenta no teu coração. Hoje acordei de manhã, irmãos, e antes de abrir os olhos, deitado, eu passei o capítulo 5 na minha mente, irmãos. Tá bom? Não versículo por versículo, mas tema por tema. Por quê, irmãos? Porque eu tenho morado no Sermão da Montanha. Pastor, como assim você tem morado no Sermão da Montanha? Eu tenho meditado nele, irmãos, já faz acho que uns 20 dias. Tá bom? Casais, me perdoe, eu disse para vocês que a gente ia meditar em provérbios, né? Um provérbio por dia, não tenho cumprido, né, irmãos? Irmãos, é que eu estou morando no Sermão da Montanha e está difícil ir para provérbios. Mas nós vamos chegar lá. Tá bom, irmãos? Mas é isso. Irmãos, vamos lá, o Sermão da Montanha, então, a gente precisa entender, alguns dizem que aqui está a nata de todo o ensino de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, capítulo número 5, 6 e 7. No capítulo 5, 6 e 7, a gente precisa compreender, irmãos, o capítulo 5, 6 e 7, não é que Jesus disse isso para a gente se tornar crente, cristão, não. Já é para quem é cristão
o capítulo 5, 6 e 7. Então, para todo cristão, aquele lavado e remido no sangue do Cordeiro, irmãos, que já se entregou a Cristo e o reconhece que é pecador e tem Jesus Cristo como o seu único Salvador e Senhor. Irmãos, é para nós então esse discurso. Esse discurso, irmãos, ele tem afetado, ele tem mudado, transformado a cultura da raça humana, irmãos, no passado e inclusive no presente, irmãos. Aqui está princípios de Jesus Cristo que Ele está dizendo, Ele está desenhando, irmãos, princípios de Deus para todos aqueles que querem entrar no reino dos céus. Quem aí quer morar com Deus para toda sempre, irmãos, diz amém. Então você tem que decorar isso aqui. Você tem que, e não é comprido isso aqui não, irmãos, é curtinho, 5, 6 e 7 e 10, irmãos, a gente tem que decorar, e é isso que a gente vai estudar esse mês, irmãos. Domingo que vem é 6, no outro 7 e no outro é o 10. Irmãos, a gente vai decorar, o 10 não é Sermão da Montanha, mas é o 10 também, a gente vai estudar ele. Irmãos, a gente precisa entender isso aqui, porque são os princípios dos cidadãos do reino de Deus. É o estatuto, são as leis, são as regras, profundíssimas. Difícil demais viver isso daqui sem Deus, sem a graça dEle, sem poder do alto. Mas é para isso que Deus está nos chamando, e você tem que se ver nisso daqui. E esse Sermão da Montanha, ele começa, de alguma forma, Jesus Cristo está no monte, e a multidão chega mais perto dele, os seus discípulos se aproximam. Os discípulos, não é para qualquer um. Porque se já não tiver em Cristo Jesus, irmãos, vai achar impossível viver isso daqui. Então é para crente, é para cristão. É para mim e para você, meus amores. E então Jesus Cristo começa com as bem-aventuranças, com a felicidade. Bem-aventurança é isso, é felicidade, é feliz, é tal pessoa. E já é um contrassenso da humanidade, irmãos, porque na humanidade, aí fora, da porta para fora, irmãos, ser feliz é aquele que tem dinheiro, é o que tem saúde, é o que não tem problema nenhum, é bem-estar emocional, irmãos, é satisfação pessoal, é alguém feliz, e todo mundo da raça humana está de alguma forma procurando isso, essa palavrinha, a felicidade. Até o corrupto, até o criminoso. Eu e você estamos procurando a felicidade, o bem-estar, a satisfação, o contentamento, a alegria. Talvez você chegou aqui triste, talvez você tenha passado um ano triste. Eu quero te dizer para você o segredo de um coração resolvido e da felicidade e da alegria na alma. No mundo é com ter e possuir, no mundo é com riquezas, com fama, com glória, com dinheiro, com coisas. Mas para os cristãos não é. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. A felicidade para aqueles que são em Cristo Jesus não tem a ver com um carro novo, irmãos. Não tem a ver com uma casa que agora não paga mais aluguel, mas é própria. A felicidade para aqueles que já estão em Cristo Jesus e já adentraram esse reino que já chegou e ainda não. Já chegou porque Jesus Cristo habitou entre nós, irmãos, o Deus carne, o Deus vivo que se fez carne, nasceu de uma virgem. E ainda não, irmãos, porque Ele breve voltará e estabelecerá seu reino para todos sempre. Já é e ainda não, irmãos, é assim mesmo, esse mistério, irmãos, já começou. Por isso que as pessoas são curadas, os demônios são expulsos, os milagres acontecem, porque já é. Por isso que Ele morreu na cruz, já é, irmãos. Mas ainda vai vir com poder e glória, irmãos. Sentado no cavalo branco, com o grande cetro na mão, uma espada nas suas mãos, seguido por uma horda de soldados, irmãos. E diz a sua palavra que o seu reino não vai ter fim. O seu reino não vai ter fim. E só depois que o último inimigo será vencido, que é a morte. Não é nem o diabo. O diabo nem é o mais forte. O último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios capítulo 15. Quando esse último inimigo for vencido, então ele vai passar esse reino ao Pai. Ah, irmãos, o que Jesus está esperando? Todos os seus inimigos já olhar aos seus pés. E é isso que Deus vai fazer antes da vinda de Jesus Cristo. Vai fazer, quem é inimigo aí? Pode vir de joelhinho. Não importa se teimar, irmãos, vai de joelho se prostrar diante dos pés do único Deus vivo. Não ore em pé em casa, no teu quarto de oração, se ajoelhe. Porque Ele é digno. Se os inimigos se ajoelharão, imagine os filhos. Os gratos, os agradecidos, os apaixonados. Não, dói o joelho, deixa doer.
que os irmãos dessa igreja sejam como o irmão de Jesus, que aceitou Jesus depois que ele morreu e ressuscitou, Tiago, que escreveu a carta de Tiago, que tinha os joelhos de camelo, de tanto que ele orava de joelho. Criou calo. Irmãos, bem-aventurados os pobres em espírito ou de espírito. Essas bem-aventuranças então falam então sobre essa felicidade está em Deus, e fala também entre dois mundos. Entre dois mundos. Para os ímpios que não conhecem Jesus, a palavra ímpio é aquele que desconhece Deus e as coisas de Deus. O temor a Deus, o que Deus quer, o que Deus abomina. Então nós estamos entre dois mundos, as coisas de Deus e a desse mundo, o céu e a terra. Nós estamos entre dois mundos. Para o ímpio, irmãos, o mundo é só aqui. A vida é só aqui. Por isso ele quer desfrutar o máximo dessa vida aqui na terra. Mas para nós não. Como diz Filipenses, irmãos, a nossa pátria está nos céus. É lá a nossa morada, irmãos. Ela é a nossa cidadania. Por isso que o nosso mundo é outro, irmãos. Por isso que aquele que desconhece Jesus é tão apegado a essas coisas e etiquetas irmão, sei lá o quê. Mas nós, irmãos, a nossa felicidade está em Jesus Cristo, o nosso mundo, a nossa pátria celestial, o nosso coração está nele. E aqui então nas bem-aventuranças estão comportamento, é caráter daquele que é convertido. Conversa com a pessoa do lado, daí, você é convertido? Pergunta aí, é convertido? Claro que nós sabemos que somos, irmãos. Quem é convertido aí em Cristo Jesus, ergue a mão, bem alto. Oh, aleluia, oh, glória, isso é alegria demais, irmãos. Aplauda Jesus, irmãos. Oh, glória a Deus, estamos em Cristo. Você que não está em Cristo, corre para Ele, irmãos. Sem se perceber, você está perdendo tempo. É a melhor decisão da tua história. As bem-aventuranças então vai falar sobre o caráter, o comportamento então daqueles que já estão em Cristo Jesus. Vai falar então dos pobres, vai falar então dos que choram, vai falar então dos humildes, vai falar então dos que têm fome e sede de algo de justiça, vai falar então dos misericordiosos, dos pacificadores, vai falar então dos puros de coração e daqueles que sofrem por causa de justiça e dos que sofrem por causa de Jesus Cristo. Essas são as bem-aventuranças, tem a ver com o jeito da pessoa, com o caráter. Não tem a ver com a roupa, com o exterior, tem a ver com o interior. É por isso que a nossa justiça tem que ser superior dos escribas e fariseus, porque eles eram muito fachada, preocupados só com a aparência, com o exterior, e não com o interior, com a profundeza daquilo que Jesus estava querendo dizer. Eles estavam preocupados com a letra e não com o espírito. Então eles mostravam algo que as pessoas viam, mas por dentro, sepulcros caiados. Bem-aventurados. E só alguém que percebe que é pobre de espírito, só alguém que percebe que não tem bens, que não está nada, que é miserável, que é necessitado, não de dinheiro, de real, de dólar, de coisas, de casa, de moradia, de tênis, de sapato, de roupa, de comida, não, espiritualmente. Só alguém que percebe a sua pobreza e miséria, irmãos, espiritual, diante de Deus, dele, mas percebe a sua rebeldia, percebe a sua teimosia, soberba, arrogância, dureza de coração. Só alguém que percebe o quanto longe dele está, o quanto fere, o quanto decepciona, o quanto luta contra ele, tão distante dele está. Irmãos, só alguém assim, que sabe quão miserável pode então ter forças para se levantar e chegar até diante de Deus com humildade. E dizer, Deus, eu preciso de você. Eu nunca vou esquecer um dia, irmãos, um morador de rua chegou aqui no portão, rapidinho, irmãos, ele chegou no portão e ele, pastor, posso tomar banho na igreja? Eu disse, pode. E ele todo sujo, todo maltrapilho, irmãos, e eu vi que e às vezes eles têm as suas coisinhas guardadas no mato, numa coisa ou outra. Eles têm o seu colchão, seu cobertor, suas roupas, sua muda, enfim. E eu falei assim, mas pastor, eu vou precisar de roupa. Eu falei, não, qual que é o teu número? Nós temos aqui, está tudo certo. E você tem meia? Puxa, meia eu não sei se eu tenho aqui, mas eu vou dar uma olhada. E aí, porque outros já fizeram isso, né, irmãos? E aí ele falou, pastor, você tem toalha? Aí eu já me incomodei, Joe. Aí eu já me irritei um pouquinho, irmãos. Eu falei, cara do céu, toalha. O cara quer ter toalha, cara. Tem sabonete, pastor, e shampoo? Irmãos, eu não falei nada para ele, mas daí eu pensei exatamente, meu Jesus, é muito folgado esse cara.
E daí, Lurdinha, ele não tinha nada, ele não tinha roupa, ele não tinha toalha, ele não tinha sabonete, ele não tinha shampoo, ele não tinha nada, e o Bencinha queria tomar banho. E aí ele disse bem assim, sabe o que é, pastor? Eu não estou aguentando o meu cheiro. Quando ele disse aquilo, irmãos, caiu uma chave na minha cabeça, virou uma chavinha. E eu estava morando no Sermão da Montanha. E o Espírito Santo falou comigo, pobre, não tem nada, não tem sabonete, não tem escova de dente, não tem toalha, não tem nada. E está pedindo graça. Está pedindo alívio de tomar um banho. Porque não aguenta o cheiro. Irmãos, não quero terminar essa história, quero vir para essa, irmãos. Mas na hora o Espírito Santo falou comigo, você entende o que é ser pobre de espírito? Claro que eu entendo, Senhor, eu sou bispo. O quarto da fornalha, arcanjo. O quinto da trindade. Claro que eu sei o que é pobre de espírito. E o Espírito Santo ministrando no meu coração, irmãos. Ser pobre é não aguentar o próprio cheiro. E Deus começou a ministrar, Robson, em mim. Filho, por que você aguenta o teu cheiro? Mas Senhor, eu já estou na igreja há 30 anos. Eu já leio a Bíblia há 30 anos, eu já jejuo há 30 anos. E Jesus estava me dizendo de novo, por que você ainda aguenta o teu cheiro? Pobre de espírito, irmãos, não é uma coisa que começa pobre de espírito. A gente continua pobre de espírito. Você que aqui que é pastor, que é obreiro, que é arcanjo, que já tem as 6 asas nas costas, irmãos. Quando você respira e sente o teu cheiro, como você aguenta? Como você aguenta os pensamentos que tem, desejos e intenções do coração? Irmãos, a cada um de nós, a primeira coisa de um feliz, de um bem-aventurado, daquele que é sua pátria nos céus, irmãos, é não aguentar com o cheiro. É independente de quanto tempo tem de crente, irmãos, o quanto já leu a Bíblia, irmãos, é entender, meu Deus do céu, como eu sou miserável. Deus, me lava com a tua palavra, eu não estou aguentando o meu cheiro. A gente acha, irmãos, que essa postura é só na conversão. Irmãos, é até se tornar semelhante a Deus, a Jesus Cristo. Como diz Romanos capítulo número 8. É até varão perfeito. E só alguém que sabe da sua miséria, da sua pobreza diante de Deus. É por isso que a gente só ora em pé. Porque está ficando de longe a nossa pobreza. Você entende, irmãos? Mas só alguém que é pobre de espírito consegue chorar, irmãos, pelos seus pecados e da nação, e da igreja, e do bairro, e do presidente. Só alguém, irmãos, que é pobre de espírito, que consegue então chorar, irmãos, e faz o cara ser humilde, que é a próxima bem-aventurança. E então, a gente não se sente superior, e é uma luta, irmãos, porque quem não é soberbo? Quem dentre nós não é orgulhoso? Atire a primeira pedra. E o orgulho é assim, irmãos, é igual bafo, irmãos. Todo mundo percebe, menos nós mesmos. Eu não vou dizer que as bem-aventuranças são uma sequência, mas eu vou dizer, irmãos, que começa se sentindo a pobreza espiritual. O quanto é carente dele e indigno, mesmo sendo bispo, pastor, um líder do ministério, de uma célula. O teu conhecimento de Deus vai te trazer para a humildade, para a simplicidade, para ser chorão, para entender que você não é nada. Eu acho que é só assim, irmãos, que a gente vai conseguir ser pacificador e deixar de ser briguento. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Entenda, se você é briguento dentro de casa, se converte.
Se converta a Jesus. Se você é briguento na igreja, se você é briguento no serviço, muda o teu comportamento. Porque não tem outro jeito de ser puro de coração. E o coração é a sede dos pensamentos, das intenções, da volição, da mentalidade. E como é que pode ser puro as minhas emoções, pensamentos, sentimentos, intenções, volição, vontade? Mas os puros de coração, vou te dizer uma coisa, verão a Deus. E não verão a Deus, irmãos, só no céu, verão a Deus no lugar secreto de oração, verão a Deus, irmãos, na igreja, irmãos, se você quer ter experiência com Deus, entenda uma coisa, eu sei que tem Atos 1:8, irmãos, eu sei que tem, mas se recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhos de Jesus, mas isso aqui da vida da terra, eu sei, irmãos, que tem Atos 1:8, irmãos, mas tem aqui também, irmãos, Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, irmãos. Eu amo quando você fala em línguas, irmãos. Eu amo quando na hora do louvor você fala em mistério e você ora e para de cantar e mistura um pouco e já canta de novo e depois canta errado a frase, irmãos, e quando vê vai orar pelo outro do lado, lá da frente, e vem orar por aqui, e é uma bagunça no culto para a glória de Deus, irmãos. Eu amo, irmãos, que se falar em línguas, esse poder de Deus que a gente vai encher e ir embora para casa, irmãos, mas eu vou te dizer uma coisa, e o nosso caráter, e o nosso comportamento? Porque os puros de coração virão a Deus de uma forma tão íntima, irmãos, nos céus, cara a cara, mas também aqui na terra. Bem-aventurados, irmãos, são os que são perseguidos porque fazem o que é certo, mas também os que são perseguidos por causa de Jesus Cristo. Então não se incomoda, irmãos, recentemente 70 cristãos foram mortos numa igreja no Congo. Entra no site Portas Abertas e vê a perseguição de cristãos que estão sendo mortos no mundo inteiro. Irã, Congo, Argélia, Coreia do Norte, Índia. Irmãos, ia ter um arrastão de extermínio de uma etnia de cristãos na Índia. Porque os cristãos estavam comendo carne de vaca, irmãos. E lá a vaca é considerada um deus. Então a própria população se mobilizou para ir para a rua, não, para matar os cristãos. Entra lá em Portas Abertas e vai saber sobre isso, irmãos. portasabertas.com.br. Bem-aventurados, irmãos. Irmãos, então aqui fala nas bem-aventuranças sobre a felicidade, e a felicidade porque está em Deus, porque a gente é cidadão de outro mundo, dos céus, vivendo na terra, mas dos céus, e tem a ver com caráter, tem a ver com comportamento, essas bem-aventuranças. Aí vai falar então, meus amores, sobre sal da terra e luz do mundo, que tem a ver com estilo de vida. Irmãos, você que está em Cristo Jesus, esse cristianismo tem a ver com estilo de vida, tem a ver com a gente abençoar o mundo, tem a ver com a gente viver de forma tão digna daquele qual nós amamos e dizemos que amamos e servimos, que é Deus, irmãos, que a gente tem que ser como sal da terra e como luz do mundo. Pastor, o que tem a ver isso? Tem a ver que a gente tem que impactar o mundo, tem a ver com a gente tem que abençoar o mundo, tem a ver com o nosso estilo de vida. Irmãos, sal da terra e luz do mundo. Irmãos, e essa luz do mundo, a gente tem que brilhar. O próprio Deus aqui está dizendo que a gente tem que brilhar. Você tem que brilhar. E é diferente de ser exibido, irmãos. O exibido é aquele que quer aparecer, irmãos, que ele se satisfaz e se recompensa com o outro vendo, irmãos. Por isso que quando ele vai dar uma esmola, ele dá na frente dos outros. Porque ele já está recebendo a recompensa que é sendo exibido, quer aparecer, quer ser bem visto, irmãos. Então, ele já está recebendo a recompensa que é o outro vendo, irmãos. Irmãos, e Jesus está dizendo aqui que a gente tem, irmãos, que brilhar. Mas diferente de ser exibido, a gente tem que se manifestar como sal da terra e luz do mundo, irmãos. Porque se Deus está na tua casa, irmãos, os teus vizinhos precisam perceber. Então, olha para a tua vida. Você não pode ser uma coisa aqui dentro e outra lá fora, irmãos. Como tem tido o teu lar? Você grita, por quê? Por quê, irmãos? Você é briguento com os vizinhos? Irmãos,
estilo de vida. Aí Jesus Cristo vai começar dizendo assim, olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Esse cumprir, irmãos, é dar o pleno significado para a lei de Deus. Olha o que Jesus está dizendo, que Ele não veio abolir, mas veio cumprir. Eu vim dar o que vocês não estão entendendo. Eu vim dar o pleno significado do que significa as leis de Deus. É por isso, irmãos, que quando Jesus terminou o Sermão da Montanha, os ouvintes diziam, Ele não ensina como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade, ou seja, Ele fala e vive. Exemplo. Então, irmãos, você precisa entender que agora é o que Jesus Cristo vai começar a fazer agora. A lei geral é o nosso estilo de vida, é o caráter, que está ali nas bem-aventuranças e no sal da terra e luz do mundo. Essa é a lei principal do Sermão da Montanha. Tem a ver com um ser, com um estilo de vida daquele que já entregou sua vida a Jesus Cristo. Agora Jesus vai começar os pormenores. Agora Ele vai vir em coisas mais específicas. Não são todos, irmãos, mas Ele está pegando exemplos. E Ele vai então falar sobre homicídio. É a primeira coisa que Ele fala. E se você reparar, a primeira coisa que Jesus Cristo Ele fala, Ele diz assim, dos anciãos, foi dito. Olha que interessante, Ele não diz, está escrito. Quando Jesus Cristo foi tentado em Lucas capítulo número 4, pelo diabo, irmãos, no deserto, 40 dias que Ele estava jejuando, Jesus dizia, está escrito. Tanto que o diabo pegou a mãe e disse, mas também está escrito na terceira tentação. Então Jesus Cristo Ele não está aqui se opondo ou contrapondo ou dando outro contraste às escrituras, ao versículo bíblico, ao Pentateuco, ou a Êxodo 20, os 10 mandamentos, ou a lei e os profetas. Mas Ele está falando sobre o que foi dito, lei oral dos judeus. Não o texto bíblico, mas aquilo que passava de boca em boca, de pai para filho, de avô para pai, para neto para bisneto, que ia passando de descendente a descendente, daquilo que se compreendia, da interpretação daquilo que estava escrito. Mas aí degringolou, irmãos, que aí virou telefone sem fio. Começava uma coisa em Êxodo capítulo número 20 e terminava outra lá. E por isso que Jesus então está dizendo assim, olha, vocês têm escutado dos antigos o que foi dito, lei oral, telefone sem fio. Mas eu quero aqui dar a vocês a verdadeira revelação daquilo que Deus está querendo dizer com suas leis e mandamentos. Então Ele vai falar a primeira coisa sobre homicídio. Você tem dito, não matarás. E irmãos, é tão importante isso, porque recentemente, há 3 meses atrás, irmãos, eu estava aqui em Quatro Barros com o pastor Adriano, e conversando com o dono do imóvel, e o dono do imóvel não é onde ele está agora, e aí o dono do imóvel diz assim, olha, eu sou um pregador do evangelho. Maravilha, o dono do imóvel é pregador do evangelho, Senhor amado, isso é porta escancarada, é aqui mesmo que nós vamos ficar. E ele disse, mas agora eu estou pregando só os 10 mandamentos. A gente deu um 10 para trás. Irmãos, temos que cumprir os 10 mandamentos, sim ou não? Sim. Mas claro que sim, irmãos, a lei não acabou ainda. A salvação que é pela graça, mas o cumprir é pelas palavras de Deus e a sua lei. Agora eu só prego os 10 mandamentos. E a salvação pelos 10 mandamentos. Aí demos mais um passinho para trás, irmão. Kuma? Não, porque tem que obedecer à lei. Tá, e Jesus? Não, Jesus. Jesus para ele, irmãos, ele já tinha colocado Jesus como um... E sabe o que é o mais engraçado? Ele batia no peito, era um senhorzinho, Ricardo. Ele batia no peito, e eu falei assim, Senhor, o Senhor tem a coragem de dizer que cumpre os 10 mandamentos? Se Deus Filho já encarnou e se fez entre nós, morreu para a cruz, porque não tem um que cumpra, e você é o bambambam, você é o Braddock junto com o Rambo e com o Schwarzenegger, você é o bonzão. Não porque eu não mato, porque eu nunca adulterei. Era assim que os escribas e fariseus entendiam, irmãos, eles entendiam a forma oral, a prática daquilo. Então Jesus Cristo diz, vocês têm ouvido que é não matarás, entretanto eu vou dizer uma coisa para vocês, qualquer um que no coração se irar injustamente, está sujeito a ser julgado. Olha o que significa não matarás, irmãos, de Êxodo capítulo número 20, Deus está explicando a profundidade do mandamento. Irmãos, se você se irar com alguém de forma injusta, e quem vai julgar isso? Deus. Pecou, irmãos, errou. E aí Jesus vai dizer ainda, se você chamar alguém de raca, irmãos, é um xingamento aramaico. Significa cabeça oca. Seu cabeça oca. É o que Jesus está dizendo, Deus está dizendo um xingo, irmãos. Se você chamar alguém de cabeça, se você chamar de dentuço,
Narigudo, ô buchirão. Colchão amarrado ou chega mais? Não está sujeito a julgamento, está sujeito a tribunal, diz o texto bíblico. Está sujeito a chegar diante de um juiz. Irmãos, escuta o que eu estou querendo te dizer. E a terceira coisa que Jesus está dizendo sobre homicídio. Se você chamar alguém de louco, animal, ô seu animal, seu débil mental, seu louco, corre o risco de ir para o inferno. Deus está dizendo, pastor, nunca matei. Deus está dizendo que se você se ira de forma injusta, por bobeira, se você é tirador de sarro, ri, entristecendo o próximo, e se você despreza alguém, está correndo o risco de ir para o inferno. Está desenhado, está escrito. Chamar o outro de o louco é desprezar. Sabe quando a gente não gosta de escutar nem o nome da pessoa? Sabe que quando uma pessoa para nós não fede nem cheira, isso é desprezar. Talvez você vá para o inferno. Pastor, por que se diz talvez? Porque o texto bíblico diz, verso número 20, pois eu digo que se a justiça de você... Não, verso número 22. Mas eu vos digo que se qualquer que se irar contra o seu irmão será sujeito a julgamento, também a qualquer que disser ao seu irmão raca, né, que é cabeça oca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, que significa desprezar uma pessoa no coração, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Pastor, mas me violentou quando eu era criança. Não importa, irmãos. Pastor, mas me traiu. Não importa. Mas me passou para trás. Irmãos, não importa. Se você tem algo no coração contra alguém, e o próprio texto diz como resolver. Pastor, eu me iro injustamente, eu sou tirador de sarro, eu realmente caçoo, eu maltrato pessoas, eu ofendo, e tem pessoas, pastor, que eu desprezo completamente. O que eu faço? Faz o que diz ali, ó. Verso número... Para cada item desse aqui tem a solução. Verso número 23. Portanto, lembra que você tem algo no coração contra alguém. Vai até ele e se reconcilia. Pastor, então como é que eu resolvo o problema do homicídio no meu coração? Olha que a diferença. Para o fariseu e para o saduceu e para o escriba, irmãos, era só o exterior, era matar com as mãos. Mas Jesus está dizendo que a gente pode matar as pessoas no coração. E está sujeito a correr o risco de ir para o inferno. Pastor, então o que eu faço? Se reconcilia, perdoa. Perdoa. Eu não sei como é que você vai começar. Você vai começar fazendo um bolo e entregando, dando uma ligação WhatsApp, depois uma ligação falando, depois fazendo uma visita. Eu não sei como é que você vai fazer, irmãos, mas é o que tem que fazer. Não importa com quem seja. Pastor, o que fez para mim? Deixa que depois se conserta com Deus. Aí Deus vai falar, irmão, sobre o outro texto ali, irmão, sobre adultério. E olha como que é, irmãos. Eu também não adultero. Nunca adulterei, mas sem adultério do coração. O próprio Jesus diz, se a gente olhar, irmãos, para uma mulher, desejando-a, cometeu adultério no coração. Não sobra um. E sobre adultério do coração, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Mas pastor, pera lá. Então como que eu faço com as sugestões pecaminosas dos meus pensamentos? Sugestões pecaminosas na mente não é pecado. É pecado quando eu concordo com as sugestões que vêm na minha mente pecaminosas. Sejam elas quais forem. Pensei em pegar aquele dinheiro na mesa ali que não é meu. É uma sugestão pecaminosa. Não significa que eu vou fazer aquilo, eu já decidi fazê-lo. Mas agora, vamos supor que eu, cara, cenzão, tá fácil, ninguém tá vendo, vou pegar. Já pecou sem ter pego. Porque concordou com aquela sugestão pecaminosa. Pastor, quando eu peco acerca de adultério no meu coração? Quando eu olho e penso, irmãos, quando você concorda com aquela sugestão, já pecou sem ter feito nada. Nada. Então, irmãos, cuide da tua mente e dos teus pensamentos.
E quando você perceber um intruso na tua mente, um pensamento indevido de um coração, de um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, rejeite. Irmãos, quer ver? Eu dou cada exemplo que depois eu vou embora passando vergonha, irmãos. E eu passo o dia pensando, Deus, por que eu falei aquilo? Senhor, me perdoa, eu não quero te entristecer. Mas eu vi um videozinho no Instagram que o adulto pede para uma criança papel higiênico. E aí, o adulto está brincando com a criança, com o filho e tal. E aí, irmãos, vem a criancinha, dá papel higiênico e o adulto suja a mão, o braço, de marrom. Já viram aquilo, irmãos, isso? Suja de chocolate, né? Eu vou falar chocolate. Aliás, eu acho que é chocolate mesmo, mas a criança não sabe, né? E aí as criancinhas fazem o quê, irmãos? Choram, gritam. Se nem criança permite, irmãos, chocolate na mão, não importa se for pouquinho, por que eu e você vamos permitir chocolate na nossa mente, irmãos? Portanto, eu quero te pedir uma coisa em nome de Deus. Nós temos que orar e temos, mas também nós temos que vigiar. Se você perceber o chocolate nos pensamentos, por a tua própria natureza humana, ou pelo diabo, irmãos, que por Deus não é. Irmãos, rejeita. Rejeita. Ora, pede perdão na hora, lava com sabão. Eu sei lá o que você vai fazer. O próprio Jesus Cristo diz ainda o que fazer sobre adultério do coração, irmãos, quando a gente concorda com chocolates, irmãos, nos pensamentos. Jesus diz o que fazer, ele diz, se alguma coisa te faz pecar, olha, pastor, como é que eu resolvo isso na minha vida cristã? Porque nós estamos falando sobre crescimento espiritual, esse é o tema do mês. Como é que eu resolvo isso, pastor? Porque eu estou cansado de pedir perdão sobre essas coisas, porque os meus olhos são maus. Se alguma coisa te faz pecar, arranca. Se for o olho, arranca, porque é melhor, irmãos, um olho a menos do que com todo o corpo para o inferno. Se é a mão, arranca, irmão. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer? Que tem que arrancar? Corpo decepado? Não, irmãos. Até porque tem gente que é cego, mas tem pensamentos impuros. Sim ou não? Tem gente que tem uma mão só, um pé só, uma perna só, irmãos, mas também continua com uma mente suja. Sim ou não? Então, Jesus não está falando sobre tirar um dedo ou uma mão, irmãos. Jesus está falando sobre a gente ser radical contra o pecado. Então, se o telefone é motivo de chocolate, irmãos, no coração, nos pensamentos, arranca. Vai para aquele telefoninho de 20 anos atrás, aquele tijolão, irmãos. Se é internet, arranca. Se é companhia, amigo, grupo do WhatsApp. Senão você nunca vai conseguir, irmãos, vai sempre continuar dando um passo para frente e 5 para trás. Quer crescer espiritualmente, sim ou não? Seja radical contra o pecado. A outra coisa que Jesus Cristo fala aqui, irmãos, é sobre o divórcio. Esse tema aqui é top, irmãos. Duro de falar, mas top das galáxias. Primeiro, então, divórcio, irmãos, tem 3 formas de pensar. Divórcio em relação ao que Moisés disse, ao que os fariseus e escribas e saduceus da época pensavam e ao que Deus pensa. Se você reparar, o divórcio está em Mateus capítulo número 19, explicando ali os 3, também num resumo, mas aqui também dá. Tá bom? O que Moisés disse está em Deuteronômio capítulo número 24. Resumo da ópera, irmãos. Casamento, irmãos, é a união de homem e mulher que eles vivem juntos. É só viver junto? Não. Um casamento bíblico, ele tem que cumprir 3 coisas. Tem que cumprir mais 5, mas cumprindo 3 está bom. 5 é o que, irmãos? Deixar pai e mãe, publicamente ter uma cerimônia, tá bom? Mas as próximas 3, irmãos, podem estar numa ilha. Só os 2 tem que ter essas 3. Não importa se não tiver cerimônia, nem deixar pai e mãe. Todo e qualquer casamento, não basta morar junto, irmãos. Porque morar junto também tem amaziado, tem amigado, tem conjugado, né, irmãos? Tem união estável. Hoje em dia, estou falando de Bíblia. O estatuto para nós, irmãos, é Bíblia. Então, irmãos, casamento diante dos olhos de Deus. Tem que ter uma aliança para sempre. Se é casado, sou. Mas já fez aliança para sempre? Não, então ainda não é casamento. Segunda coisa importante é fidelidade vitalícia. Eu sou da Luciana e de nenhuma outra. E ela é minha e de nenhum outro. Então nem pode passar pela minha cabeça qualquer outra coisa. Pastor, mas estamos envelhecendo. Nem pode passar pela minha cabeça.
Então existe entre eu e ela uma fidelidade para sempre. E a terceira coisa, o ato sexual. A questão do mundo é uma bagunça, irmãos, porque começa pelo ato sexual. E não tem aliança para sempre e nem fidelidade vitalícia. É por isso que as pessoas estão se amarrando, se amaziando, se ajuntando. Pode ter vários motivos, porque não querem cair nos mesmos erros dos pais. Puxa, o meu pai não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, e ficaram casados, pastor, e nunca se separaram, mas um batia no outro, que se avançava, que não sei o quê, um dormia no quarto, outro no outro, e aí não quer casar por causa do erro dos pais. Irmãos, não é motivo. Não é motivo porque nós temos a nossa própria vida. Segundo motivo, irmãos, é que a gente não quer gastar dinheiro, e está difícil. A gente não quer gastar dinheiro, então a gente não casa, a gente se ajunta. Terceiro motivo, irmãos, a gente não quer resumir o nosso casamento a um contrato. Irmãos, não tem nada a ver com contrato. Tem a ver com deixar pai e mãe e se unir a sua mulher serão um só carne. Outro motivo, irmãos, a gente quer experimentar, vai que não dá certo. Na verdade, irmãos, é teste, é temporário. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, você que ainda não casou ainda, você tem que casar. E a Prefeitura de Colombo está fazendo um esquema aí esse mês, irmãos, ou o próximo mês, ou outro mês aí. A gente vai postar isso essa semana, irmãos, nas redes sociais da igreja. Não precisa pagar nada, irmãos. É só ir lá, bencinha e casar no cartório. Você não tem ideia do motivo de instabilidade no teu casamento quando você não faz essa aliança vitalícia para sempre, de fidelidade você não tem ideia. Você já imaginou a tua esposa deitar no travesseiro e elas pensam demais, irmãos? Você já imaginou ela deitar no travesseiro e pensar, meu Deus, ainda a gente não casou? Será que ele me ama de verdade? Será que vai dar um surto e daqui a 6 meses ele vai embora? Você não tem ideia de como você fragiliza a tua união conjugal quando você não decide casar de papel passado. Mas eu quero incentivar você, marido, em nome de Jesus. Você não liga muito nisso, você se preocupa mais em pagar as contas, ver se está tudo certo. Irmão, vou te dar uma letra. Se case. Se case. Irmã, se case. Ah, pastor, não tem... É de graça, esse mês, esse bimestre aí vai ser de graça. E se não for de graça, pague o preço que tiver que pagar, irmãos. Para sempre. E aí Jesus disse uma coisa, mas os caras perguntaram inclusive para Jesus Cristo assim, mas Senhor, pera lá, então por que Moisés permitiu na verdade no capítulo número 19, os líderes religiosos perguntaram para Jesus, mas então por que Moisés ordenou? Ordenar é ordem, é mandar. Eu ordeno carta de divórcio. E aí Jesus diz, Moisés não ordenou, ele permitiu. Isso não é uma ordem, ordem é mandamento de Deus. O que Deus uniu não separe o homem. Moisés permitiu, e ainda permitiu por causa da dureza do coração de vocês. E Jesus diz nesse texto, irmãos, que não é permitido se divorciar. É para sempre. Ah, pastor, você está de brincadeira. É para sempre, irmãos. Irmãos, e aqui eu quero te dizer uma coisa. E Jesus diz, exceto por imoralidade sexual, por adultério. Mas mesmo assim há chance, porque há perdão e reconciliação. Pastor, está dizendo que casou é para sempre? É o que estou dizendo. Pastor, eu já me divorciei. Então eu quero falar com você de forma profética e pastoral. Profética. É proibido o divórcio. É proibido o divórcio. Isso não é uma lei da igreja, é uma lei de Deus. É proibido o divórcio. Porque o divórcio destrói famílias. Porque o divórcio destrói vidas. Pergunta para uma família divorciada que vai um filho para cá, outro para lá, como é que fica a família inteira? Divórcio é do diabo. Casamento é de Deus. Pastor, mas se o meu marido for bandido, casamento é para sempre. Capítulo 7 de 1 Coríntios diz, irmãos, se você é casado com alguém que não é cristão, que é ímpio, Paulo está respondendo essa pergunta. Se alguém que é ímpio, que não teme a Deus, e alguém que não teme a Deus, como é que vive, irmãos? Que música que escuta? O que bebe no almoço? O que sai da boca? O que pensa no coração? O ímpio é mulherengo, irmãos. O ímpio fala e não cumpre. O ímpio é um monte de coisa, irmãos.
E a igreja, a turma está se convertendo, e agora os irmãos e as irmãs estão vindo para a igreja e estão perguntando: e aí, pastor, e o que eu faço se o meu marido não for cristão igual eu? Fica com ele. Ele quer ficar com você? Quer. Então fica com ele até o fim, porque ele é santificado por você. Fica tranquilo, não vai ter legalidade, não vai ter diabo em cima do telhado. Fica tranquilo. Não vai abrir brecha, porque o que está com você é maior do que está no mundo, e você vai santificar tanto o filho quanto o cônjuge. Pastor, mas é difícil. É para sempre. Então, de forma profética, já estou te dizendo o que é a vontade do coração de Deus, o que é mandamento. Ele está explicando de forma mais profunda o mandamento. É para sempre. Pastor, mas já me divorciei. Então, de forma de pastoral, eu quero te dizer, você está em pecado, você precisa se consertar com Deus. Você casou de novo, você está em adultério. Jesus diz isso com todas as letras. Se divorciou uma vez, casou com outra pessoa, está em adultério. Quem foi para cá e casar de novo está em adultério. Você precisa conversar isso com Deus de forma honesta. E parar de dizer que o outro era ruim, que o outro não deu certo, que o outro usava cocaína e por isso que se divorciou. Você tem que dizer: Deus me perdoa, eu transgredi uma lei tua. Tem misericórdia de mim. E de forma profética ainda vou te dizer, você aqui na igreja, que adulterar, que se divorciar, você não pode ser obreiro nem pastor. O dia que eu trair minha esposa, ou o dia que eu, irmãos, me divorciar dela, no dia seguinte, não posso mais ser pastor dessa igreja. Essa é a minha fala de forma profética, mostrando para você o que diz a lei de Deus. Pastor, e de forma pastoral, a você que já se divorciou, a você que já fez isso, você precisa se quebrantar diante de Deus e pedir perdão para Deus, se agarrando na sua bondade e misericórdia. Busque a Deus, venha para a igreja. De forma pastoral eu digo para você, não se distancie, venha. As portas dessa igreja estão abertas. De forma pastoral eu te digo, venha, se agarre no sangue de Jesus com todas as forças. É só através dele que a gente pode chegar com confiança diante de Deus. Sinta o teu cheiro. Sinta o teu cheiro e venha a Jesus Cristo. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E que pela sua graça, Ele pode olhar para tudo isso e ver como tanta coisa não tem como arrumar mais. E que a graça dele seja abundante sobre mim e sobre você. Você que ainda não é casado, pense bem antes de casar. Casou? É por quanto tempo, irmãos? Sempre. Próxima coisa importante, irmãos, é sobre jurar. Quero pedir a você, em nome de Jesus, irmãos, a não jurar mais. Nem pela mãe, nem pelo fio de cabelo teu. É o que Jesus está ensinando aqui. Né? Vocês ouviram lá atrás que se fez um voto, seja rápido em cumprir. Eu, porém, vos digo, não jureis. Nem pela cidade santa de Jerusalém, nem pelos céus, por Deus, nem por nada. Então, irmãos, pare de jurar. Tá bom? Eu juro por Deus. Eu juro pela minha mãe que já morreu. Pare, irmãos, pare. Sabe por que a gente jura? Porque a gente mente. E é só por isso que a gente jura. A gente mente tanto, que daí sim se faz necessário jurar. Aí se faz necessário chamar a mãe, chamar o tio, chamar a Deus, entendeu? Para meio que dar uma fortalecida naquilo que nós estamos querendo falar. E estamos querendo dizer de verdade. Eu juro de pé junto. Eu vou lavar a louça, mãe, depois. Pare de jurar. O que Deus está ensinando aqui? Pare de desestabilizar aquilo que sai da tua boca e os teus relacionamentos, trazendo desconfiança em tudo que você é metido, envolvido. Pare. Pastor, então o que eu faço aqui agora? Ele mesmo diz, a partir de agora, sim, sim e não, não. A partir de agora, o que sair da nossa boca é a mais pura verdade.
quer restabelecer a confiança do patrão, do amigo, do vizinho, do cônjuge, do filho, do pai, para de mentir. Fala a verdade. E se doer, para de mentir. Porque Jesus disse aqui, sim, sim, não, não, o que esse disse é do diabo. Você compreende que é mentira do diabo? Outra coisa importante aqui, irmãos, sobre vingança. E aí vai ler o texto, né? Se alguém pede para você andar 1 milha, anda 2. Há uma explicação sobre isso da época contemporânea, mas tem a ver com sofrer. Se alguém te judia, se alguém obriga você a andar uma 2ª milha, o dever era andar 1, mas se alguém obriga a andar 2, se alguém te pedir, você tem a roupa, mas te pedir a capa, então tem a ver com alguém te causar prejuízo, tirar algo de você é prejuízo. Se alguém te causa prejuízo, se alguém te judia a 2ª milha, ou se alguém te bate numa face, te ofende, né? Deus não está querendo dizer aqui, irmãos, com bater no rosto. Deus está querendo se alguém te causa ofensa, te causa prejuízo, ou te judia, irmãos. O que Deus está querendo dizer? Tanto que ele pega dizendo, vocês ouviram, foi dito, a lei oral, olho por olho, dente por dente. E o olho por olho, naquela época tribal, irmãos, e dente por dente, tinha a sua importância e significado. Você já imaginou, irmãos, que o cara da tribo de Issacar mostrava a filha, o namoradinho, mostrava a filha seminua, com o ombro aparecendo da tribo de Zebulon, irmãos, no Instagram lá das tribos de Israel. E o pai olhava aquilo, matava o piaca no dia seguinte. Então, olha o pecado que o jovem fazia. Ele mostrava o ombro descoberto da enamorada e postava. E aí então o pai ia lá e acabava com a raça. Por isso que a lei olho por olho foi dente por dente. O cara matou um bezerro meu, eu não podia matar ele, eu tinha que matar um bezerro dele. Então o próprio olho por olho, dente por dente, é um limite para não exceder para coisa pior, que é tirar a vida de alguém. Mas Jesus diz, vocês escutaram, olho por olho, dente por dente. Pelo contrário, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês forem ofendidos, se alguém bater numa face, dê a outra, se pedir a roupa, dá a capa, inclusive, 1 milha anda 2. Se alguém suporte, filhos de Deus, escuta o que eu quero te dizer, suporte a ofensa e abandone a vingança. Essa é a lei que Deus está querendo dizer. Sabe esse negócio de se vingar? De dar o troco? Bater vai levar. Isso é vingança, irmãos. Lembra que a gente fez uma oferta semana passada para ajudar uma irmã aqui da igreja que o filho foi executado porque o ladrão pegou a moto? Lembra, irmãos? Sim ou não? Essa mãe me mandou uma mensagem essa semana, falou comigo no WhatsApp, irmãos. Foram executados os assaltantes. Os assaltantes foram identificados, encontrados e executados. O nome disso é vingança. Deus, você é filho de Deus, sim ou não? Suporte o prejuízo, suporte a ofensa, suporte ter sido judiado por alguém. Como, pastor? Perdoando e colocando isso diante de Deus para que Ele julgue. Porque a vingança não pode estar no coração nem na mente de cidadãos do reino dos céus. Última coisa, irmãos, que eu quero falar aqui é sobre amar os inimigos. Foi dito, amai o próximo, e na cultura aqui amar o próximo era amar o judeu. Amai o próximo e odiai os inimigos. Odiar o inimigo era odiar qualquer outro povo que não fosse judeu. E Jesus diz, eu porém vos digo, seja como Deus. Segue o exemplo do vosso Pai. O vosso Pai manda sol e chuva sobre justos e injustos. Se Deus, irmãos, manda sol e chuva para quem blasfema contra Ele, se Deus permite que um empresário ímpio, blasfemador, seja próspero, derrama sobre ele chuva e sol, a gente vai odiar inimigos? Ele mesmo está perguntando, o que adianta? O que adianta a gente amar só que nos amam?
Até o ímpio, até o ladrão faz isso, irmãos. Até o dono do morro faz isso. Jesus está chamando a gente para ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, irmãos. O que eu faço pelos... Inclusive diz o que fazer. Diz o que fazer. Pastor, então eu tenho alguém que quer o meu mal. Eu sei, pastor, que olho gordo, vive me dando presente, e eu acho que tem mal olhado, eu acho que faz macumba nesse presente aqui, porque só eu botar aqui parece que as flores murcham. Irmãos, filhos de Deus, a gente não precisa de espada de São Jorge na frente da nossa casa, nem de pimenta num vasinho não sei aonde, irmãos, para espantar a mal olhado, irmãos. E nem levantar, irmãos, toda manhã dizendo, Deus espanta tudo. Né? Tem gente que faz aquela oração, Deus espanta o temporal. Lembra, irmãos, aquela musiquinha do He-Man? Azul, amarelo, tudo é muito belo. Se a tua consciência te lembra de alguma coisa para orar, ore mesmo, irmãos, no poder e autoridade de Deus, porque você é filho de Deus. Mas se você não lembrar, irmãos, vou te dar a manha. Nós não vamos conseguir lembrar de todo mundo, irmãos, que de alguma forma, não sei porquê, vão pedir perdão e se reconciliar, irmãos, mas podem nos amaldiçoar, querer alguma coisa, invejar. E tem gente que inveja a gente, irmãos, que a gente nem sabe. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma maldição recai sobre aqueles que... Nenhuma maldição permanece nos filhos de Deus sem causa, sem motivo. Então fique em paz. Sem motivo. Sem motivo. Um dia, irmãos, eu lembro até hoje, rapidinho, irmãos, já passamos do horário. Rapidinho, minha mãe vendia enxoval e foi vender o enxoval num beco de uma rua. Um dos moradores era uma senhora que frequentava o centro de Umbanda, e aí ela não gostava muito da minha mãe, e por algum motivo, eu digo que não gostava porque ela levou o nome da minha mãe na macumba lá, irmãos. Eu não sei se era na Umbanda ou na Quimbanda. Mas os dois ao mesmo tempo, chefe, né, irmãos, aí daquela salada toda, né? Mas a Quimbanda é depois da meia-noite, né, irmãos? Daí, então, o que acontece, irmãos? É depois da meia-noite que você pede o mal para destruir. E aí... E aí foram fazer o trabalho para minha mãe. Trouxe o nominho completo dela, no papelzinho e tal. E aí a pessoa incorporada lá, o espírito imundo, né, o guia, ele disse assim, ó, próxima coisa, porque nós não podemos fazer nada com essa mulher. Ai, irmãos, eu tenho que fazer dancinha, irmãos. Vou contar outra, irmãos, bem rapidinha. Os ladrões foram lá em casa, quando a gente morava entre os pais, e eles foram roubar lá em casa, mas não deu, o assalto não deu certo. Eles ligaram durante a semana. Eu fico pensando, Robson, o trabalho para conseguir o nosso telefone, mas eles pegaram o telefone. Aí, que é fulano de tal, e que mora em lugar tal, é aqui mesmo. O que vocês têm na porta? Na porta? Minha mãe não entendeu nada. O que vocês têm na porta? Não temos nada. Não sei, o que assim, não estou entendendo, senhor. Eu fui aí com o meu comparsa para a gente assaltar essa casa que vocês não estavam, e a gente mexia na porta e levava choque. Levamos tanto choque que desistimos e fomos embora. Eu vou te dizer uma coisa, melhor do que seguro, do que plano de vida, irmãos, do que polícia, do que Rottweiler, do que cerca elétrica. Melhor do que ficar acordado a noite inteira, tentando vigiar a tua casa para algo não acontecer, dependendo das próprias forças. Melhor do que controle. Amor, ligou o alarme? Aquele que não dorme, nem tosqueneja, que não é apenas o guarda de Israel, mas é o Pai de cada um de nós. O Todo-Poderoso, o invisível, mais real, o com seu próprio sangue morreu por nós na cruz do Calvário, mas no terceiro dia venceu a morte. Está hoje à destra de Deus, mas em breve voltará para reinar sobre toda a terra. A Ele toda a glória.